A lição de hoje, meus irmãos, é o estudo 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O terceiro mandamento, o devido respeito ao nome de Deus. O texto se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Mas eu gostaria de relembrar os outros mandamentos que têm início no versículo 1 do capítulo 20, e chegaremos ao versículo 7 do mesmo capítulo, que será o objeto do nosso estudo. No versículo 1 do capítulo 20 em diante, está escrito assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. E o versículo 7, objeto do nosso estudo, o terceiro mandamento, diz assim: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E o autor da lição, a respeito do terceiro mandamento, diz assim: o devido respeito ao nome de Deus. Nós tivemos a oportunidade de ministrar uma aula passada a respeito dos 10 mandamentos. Foi a segunda aula, levando em consideração a primeira aula inaugural, que foi ministrada em classe única na igreja. E logo depois eu tive a oportunidade de abrir em classe com vocês, falando sobre os 10 mandamentos. E aí, relembrando aquela nossa fala naquele momento, nós fizemos uma pergunta. Afinal de contas, estamos sobre a lei ou sob a graça de Deus? E é muito interessante essa pergunta, porque nós estamos falando de hoje, a lei de Deus hoje. Nós estamos sob a lei ou sob a graça de Deus? E aí nós partimos do seguinte princípio: se formos olhar a lei num aspecto de estudo, nós classificaríamos a lei de Deus como a lei civil ou judicial entregue ao povo de Israel, a lei religiosa ou cerimonial e a lei moral. Com relação à lei civil de Israel, não estamos sobre esta lei, mas sobre o período da graça de Deus, em que o Evangelho atinge a todos os povos, raças, tribos e nações, e não apenas a nação de Israel. Não estamos sobre a lei religiosa de Israel, que apontava para o Messias. Ela foi cumprida em Cristo, e não nos prende sobre nenhuma de suas ordenanças cerimoniais, uma vez que estamos sobre a graça do Evangelho de Cristo, com acesso direto ao trono pelo seu Santo Espírito, sem a intermediação dos sacerdotes. Também não estamos sob a condenação da lei moral de Deus, se fomos resgatados pelo sangue e nos achamos cobertos por sua graça. Logo, não estamos, portanto, sob a lei, mas sob a graça de Deus nesses sentidos. Entretanto, estamos sobre a lei moral de Deus no sentido de que ela continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com nossos semelhantes. Estamos sobre a lei moral de Deus no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo em nossas pessoas. Com relação à lei, o próprio Cristo disse:
se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. Nos dois últimos aspectos, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, representando a objetiva e proporcional revelação de sua vontade. Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, escrevendo à igreja que se encontrava em Romanos, Paulo assim afirma: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. No versículo 14 do mesmo capítulo, Romanos 7, ele afirma: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei age como uma janela para o caráter santo e soberano de Deus. Cada mandamento da lei do Senhor nos revela algo da sua soberania e da sua santidade. Também a lei age como um espelho, nos revelando o nosso coração enganoso e a nossa conduta pecaminosa diante de um Deus que é santo. Paulo se via assim quando ele afirmou aí no versículo 14, lido agora, quando ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei aqui, nesse sentido, para Paulo, agiu como espelho, revelou o coração enganoso, né, do apóstolo e a sua conduta pecaminosa diante de Deus, que é santo. No primeiro momento, Deus dá a lei ao seu povo para ensiná-lo a temê-lo e a livrar, fugir de pecar. Essa é a proposta. Moisés foi apenas um mediador, precursor de um outro mediador maior, melhor e mais perfeito do que ele. O único e exclusivo mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele veio e se ofereceu como sacrifício vivo para trazer paz entre Deus e o seu povo. A respeito do próprio Cristo, Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, há 3.000 anos antes do próprio Cristo, há cerca de 3.000 anos, ele afirmou: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Essa foi a fala de Moisés ao povo que o ouvia. Ele estava profetizando que haveria de nascer um irmão dentre eles, ou seja, um judeu, que seria um profeta que seria levantado no meio deles, e que a esse eles deveriam ouvir. A lei, quando propriamente estudada e compreendida, deve mostrar a gravidade e profundeza do nosso pecado, mas a nossa necessidade de um mediador, salvador, redentor, que é Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, a lei nos revela também. Enxergar a lei como um mapa para a vida cristã, gerando em nós uma vida santa que agrade mais e mais ao Senhor e o glorifique, é a proposta da lei. No estudo de hoje, nos debruçamos sobre o terceiro mandamento. É o versículo 7 do capítulo 20 do livro de Êxodo, quando diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, ele é imperativo. Ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que significa isso? Nós sabemos que na história, né, do povo de Israel, o nome sempre foi algo muito relevante, né? O seu significado, né, sempre esteve presente no nome, porque revelava a identidade de cada um de nós. Não é diferente com relação a Deus. O nome de Deus nos revela a compreensão da sua identidade. O seu nome nos revela a sua autoridade como Deus que ele é. Deus revelou-se a Moisés quando disse: diga ao povo que eu sou te enviou.
esse momento na vida de Moisés acontece quando Deus revelou a ele que ele seria quem Deus usaria para retirar o povo da escravidão do Egito. Ele era o instrumento nas mãos de Deus. E Moisés perguntou: e o que direi a respeito de ti para o povo? E Deus disse a Moisés: diga ao povo que eu sou te enviou. Deus revela o seu nome também em todo o Antigo Testamento. O próprio Cristo faz menção do eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. Portanto, Deus revela o seu nome no início também do capítulo 20, no versículo 1. Vamos dar uma olhada. No versículo 20, no versículo 1 do capítulo 20, ele fala assim: e Deus falou todas essas palavras. Aí vem o versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele começa se apresentando: eu sou. Né? Olha aí a importância do nome de Deus revelado. Nós sabemos que o nome de Deus é um tetragrama impronunciável, né? Porque ele é formado apenas por consoantes. Então, toda vez que se tenta falar essa palavra, esse nome, ela é de difícil formulação. Então, por mais que queiramos, nunca conseguimos expressar o que ali está escrito. Mas o sentido aqui do nosso estudo, ele vai se diferenciar exatamente aí. Vamos seguir em frente. Não é pouca coisa ser um servo do Senhor nosso Deus. Logo, nós devemos ter reverência a esse Deus. Né? E Deus revela o seu nome, né, com o propósito de que nós tenhamos, em relação a ele, reverência. Não devemos usar o nome dele com fins impróprios. Portanto, não devemos tomar o nome de Deus em vão. Duas questões devemos entender. Né? O autor da lição, ele, quando trata desse versículo, né, tomar o nome de Deus em vão, ele associa a fazer falso juramento em nome de Deus. E aí ele está fazendo uso da tradução da Tanakh, né, que é a escritura judaica do Antigo Testamento. Ali há, sim, um entendimento de que tomar o nome de Deus em vão é fazer falso juramento em nome do Senhor. Eu creio que também ele é. Apontado pelo autor da lição. Ele foca esse sentido de tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão, para o autor da lição, é fazer falso juramento em nome do Senhor. Mas já penso que tomar o nome do Senhor Deus em vão é também isso. Ou seja, é também fazer falso juramento em nome do Senhor, mas ele não é, isso é importante dizer, ele não tem nada a ver com pronunciar o nome de Deus correto ou incorretamente. Não se trata disso. E também não, assim, o fato de dizer Deus me perdoe, meu Deus, Deus do céu, não é tomar o nome de Deus em vão. E no passado nós aprendemos através dos nossos pais, avós, isso é muito comum, né, dentro de uma tradição de que não devemos pronunciar meu Deus, Deus do céu, Deus me perdoe, porque estaríamos colocando o nome de Deus em vão. Mas não se trata disso, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem mais a ver, né, com a questão
né, da identidade nossa em relação a Deus. Tomar o nome de Deus é levar consigo o nome de Deus que nós adoramos e servimos. Quando nós tomamos a decisão de servir a esse Deus, quando nós proclamamos isso diante do mundo, da congregação, através do batismo, quando nós aceitamos a Deus como Senhor das nossas vidas, nós passamos a levar conosco o nome de Deus, que nós adoramos e servimos. Portanto, nesse momento, nós tomamos o nome de Deus. Nós somos embaixadores do reino, né, muito conhecido entre os batistas, né, os embaixadores do reino, porque nós assimilamos a imagem e semelhança de Deus. Seremos vistos pelo mundo como aqueles que seguem ao Senhor Deus, aqueles que o servem. Portanto, levar consigo o nome de Deus, que nós adoramos e servimos, é tomar o nome de Deus. Nós podemos perceber isso lá em Números, capítulo 6, versículo 22 e 27. Veja que o que diz Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim obedecereis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Veja que o versículo 27 diz: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Veja a importância de carregar o nome de Deus como nação, que era o povo de Israel. É isso que o versículo 27 está dizendo: O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Os filhos de Israel carregavam o nome do Senhor. Então, tomar o nome de Deus é se apropriar, né, de Deus como Senhor, é ser servo desse Deus, é carregar o nome desse Deus. Somos nação, povo eleito de propriedade exclusiva. Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós carregamos o nome de Deus, logo que não façamos de forma vergonhosa. O capítulo 4 do livro de Deuteronômio, versículo 6, diz assim: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: Este grande povo é a nação sábia e entendida. Veja a importância de ser revelação viva de Deus através de um serviço, de um serviço de servidão, de ser servo de Deus. Nós nos tornamos servos quando aceitamos a Cristo, quando passamos a segui-lo. Né? Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Portanto, no momento em que tomamos essa decisão em relação a Cristo e passamos a segui-lo, nós carregamos, né, a identidade de discípulos de Jesus, de seguidores de Jesus. E por muitas vezes somos julgados pelo mundo. Não é este
aquele que andava com ele, não é este? Aquele que estava com ele? Pedro vivenciou isso quando negou Jesus por 3 vezes. Porque nós carregamos essa imagem, né? E, portanto, eu acredito que tomar o nome de Deus é assimilar essa identidade, é levar consigo o nome de Deus que nós adoramos e que servimos. Agora, tomar o nome de Deus em vão tem a ver com o propósito, com a finalidade. Obedecer à lei de Deus tem um objetivo, uma finalidade. Todos nós carregamos o nome do Senhor e não o faremos em vão, dando mau testemunho. Portanto, eu creio que tomar o nome de Deus em vão é dar mau testemunho com relação ao serviço a Deus, ao fato de nós sermos nação eleita, povo separado por Deus. E toda vez que nós damos mau testemunho, nós estamos, de certa forma, tomando o nome de Deus em vão. E por isso, Deus nos exorta, dizendo para que nós não façamos dessa forma, nós não tomemos o nome dele em vão, mas que sejamos verdadeiros exemplos, né? Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, né? Tem que haver um propósito, tem que haver uma finalidade, né? Não podemos ser uma farsa, não podemos ser uma mentira, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, é continuidade do mesmo mandamento. E aí, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, tem um tom de ameaça, tem um tom de punição. E de fato é. Porque Deus não terá por inocente é a ideia de que não vamos escapar do castigo. Êxodo capítulo 37, no versículo de 6 a 7, diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu friso aqui que Deus não tem por inocente o culpado. Veja que o capítulo 34, versículos 6 e 7, no versículo 7, ele diz que, mesmo Deus sendo bondoso, misericordioso, piedoso, ele também é justo. E, portanto, ele não tem por inocente o culpado. Deus é compassivo, ele é longânimo, ele é misericordioso, mas não inocenta o culpado. Nós concluímos, né, da seguinte forma: o nome de Deus foi colocado sobre mim, o nome de Deus foi colocado sobre você. A bênção é dada por Deus a mim e a você, até porque receber Deus é uma bênção. Carregar o nome de Deus é uma bênção que Deus nos oferece, é aquilo que Cristo nos ofereceu, né? A reconciliação, né? O perdão dos nossos pecados, né? E, portanto, nós somos novas criaturas, né? Então isso é uma bênção que Deus nos deu, né? Através de Jesus. E, portanto, há de ser propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus, nós temos a marca dele, a sua identidade. Somos filhos da salvação em Jesus. Cristo levou o nome do Pai e não agiu em vão. E nos chamou para sermos a sua imagem, a sua semelhança e, em relação aos outros, como luz do mundo e como sal da terra. Em Tiago, capítulo 2, versículo 12, versículo 13, eu finalizo por aqui,
está escrito: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tiago, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Meus irmãos, eu me despeço aqui de vocês e agradeço o momento que tivemos juntos através dessa rápida abordagem do terceiro mandamento dos 10 mandamentos, e que possamos aprender, né, hoje e sempre, que nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros no momento em que nós nos tornamos servos do Senhor, tornamos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nós carregamos a identidade dele, portanto, é um dever nosso, uma obrigação nossa encontrar um sentido nisso tudo, e termos o propósito de não envergonhar o nome de Deus, de não fazer feio. Fiquem na paz de Deus. Esse mandamento é para você, esse mandamento é para mim, esse mandamento é para todos nós. Todos os dias da nossa vida temos que aprender com as Escrituras, né? Temos que agradar a Deus obedecendo os seus mandamentos e, portanto, a sua vontade. Fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.